Conselho Federal, seu presidente em exercício, Ricardo, juntamente com a sua equipe, e agradecer especialmente a coordenação da mesa, uma nordestina, e a gente sempre brinca, uma nordestina arretada, que é como a Luciana Santos, nossa ministra, chama, que é voltada para o conhecimento, mas sobretudo para a luta, que permite e que vai permitir que a nossa população seja absolutamente incluída nesse processo, que é a grande batalha que nós desenvolvemos no nosso país. Ontem falávamos desde de Nilo Peçanha até Lula. E o salto especialíssimo que aconteceu de maneira mais recente, que nós podemos discordar, nós podemos não gostar da pessoa, do partido, das ideias, mas existe uma expressão popular que contra fatos não há argumento. E o fato objetivo é que este atual presidente pegou as escolas técnicas com 144 unidades no território nacional. E hoje nós temos mais de 600 e vamos incluir mais 100, só na estrutura federal. Induziu os estados. O meu estado não tinha uma escola técnica de ensino médio sequer, zero. Naquele período ali, nós aprovamos um projeto, com apoio também do governo federal, para construir 140 escolas profissionalizantes de ensino médio, com tempo integral. Todas foram construídas já com a estrutura que permitisse você ter um contraturno forte. E isso ajudou a elevar a qualidade do ensino no nosso país. E permitiu que alcançássemos, no ensino fundamental, uma nota que hoje é a primeira do Brasil. Não é pouca coisa para quem estava muito atrás. Nós não estávamos perto da primeira. Nós estávamos muito atrás. Nós estávamos próximo do último. E hoje nós estamos na primeira posição. E no ensino médio, nós estamos em terceiro. Também nós éramos bem atrás, mas muito, muito atrás. Então, esses foram saltos. E são os fatos que nós não podemos contestá-los. E melhorou demais a qualidade da formação do nosso povo. E, recentemente, vocês todos acompanham, nós tivemos uma onda muito forte de negar a ciência no nosso país. E isso cria um problema também objetivo. Porque se autoridades públicas, com poder, orientam o seu povo a negar o conhecimento, que não é o conhecimento construído nas últimas décadas. O conhecimento da humanidade é um acúmulo. Ele é milenar. Ele vem dos nossos povos, dos nossos ancestrais. Eles cultivaram conhecimento. Eles construíram ciência nas condições do seu tempo. Hoje nós temos centros avançados. Nós temos grandes universidades, com grandes laboratórios. Em alguns países, grandes empresas produzem conhecimento a partir das suas próprias empresas. No caso do Brasil, algumas grandes companhias também têm os seus centros de pesquisa avançado. Vocês imaginem que para poder ter o petróleo sendo refinado, sendo extraído em cada camada aquecida, um produto que era muito importante para a economia brasileira, desde a gasolina até o diesel, depois o querosene de aviação, o querosene em geral, depois você ter a parafina, todos esses produtos até chegar na petroquímica. Tudo isso é ciência, tudo isso é acúmulo, que parte ao setor público, significativamente, no caso do Brasil, e parte ao setor privado ou grandes companhias nas mãos do Estado brasileiro. Eu cito dois exemplos fabulosos de duas empresas que embrionariamente nasceram no final da década de 40 e no início da década de 50. A Petrobras, que tem o seu centro de pesquisa lá no Fundão, o SEMPES, de maneira extraordinária. Muitos técnicos formados nas escolas técnicas depois foram para o Fundão, passaram pelo SEMPES. E muitos foram contratados pela companhia. Isso aconteceu também com outras empresas brasileiras, umas no setor privado. E uma segunda que também nasceu estatal, que nasceu ali dentro
de um dos centros de pesquisas mais avançados do mundo, onde está o ITA, que é ali no CTA, ali nasceu a Embraer. Essa empresa que produz aviões, vende aviões, que internaliza tecnologia avançada, nasceu desse investimento público, desse investimento estatal. Depois transformou-se numa grande companhia. E no final foi privatizada, tendo o Brasil determinado poder sobre aquela empresa, porque ela é uma companhia nacional, mas ela é de alta tecnologia. Então essa tecnologia, ela vem do esforço direto da própria companhia com seus centros de pesquisa e da sua relação com os centros avançados de tecnologia do país inteiro. Nos últimos anos, então, tivemos esse negacionismo, é como se a gente negasse que a ciência permitiu produzir tudo isso. Foi a ciência que, no final do século XIX e início do século XX, permitiu o enfrentamento das grandes pestes que assolavam o mundo inteiro e que permitiu o surgimento das vacinas. Naquele período também surge o antibiótico. Então, antibióticos e vacinas e as vitaminas, fruto do conhecimento, da ciência, dos laboratórios, das estruturas mais sofisticadas de aprendizagem e de pesquisa, permitem o surgimento das vacinas, das vitaminas e o surgimento dos antibióticos. Isso quase que dobrou em um século. Em um século, nós tivemos praticamente dobramos a expectativa de vida. Não é pouca coisa. É o conhecimento nosso, acumulado. Não naquele período, mas na trajetória da humanidade. Então, esse é um salto que todos nós demos. Como negar tudo isso? Como agir para negar com o objetivo de desmontar e, às vezes, até de destruir? É algo impensável, mas aconteceu. Objetivamente, também aconteceu. Isso causa um prejuízo, causa um retrocesso. E ao termos a volta do presidente Lula e a nomeação da nossa ministra Luciana Santos, o presidente também põe desafios para a sua equipe. Um dos desafios na nossa área, especialmente, foi a reconstituição da nossa Secretaria de Popularização da Ciência, Educação Científica e Tecnologias Sociais, que é a secretaria que eu dirijo neste momento, com grandes responsabilidades. E o presidente colocou também para nós, por decisão do Congresso Nacional e depois, na sequência, por decisão do próprio presidente, que vocês todos acompanharam, nós aprovamos do Congresso Nacional uma legislação que impedia o contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um dos mais importantes fundos destinados à pesquisa científica, ao desenvolvimento de tecnologias e à inovação no setor público e nas empresas. Esse é um fundo muito importante. Esse fundo, ele normalmente era contingenciado, ou a sua utilização era desvirtuada por uma guerra de balcão, que cada um chegava com o seu projeto para poder ver ali como tirava um quinhão daquele fundo. Então havia uma, digamos assim, atomização completa da ação do fundo. Então nós tomamos algumas medidas consideradas assim, muito significativas e importantes. A primeira foi com o presidente, que é uma decisão política, de que o fundo não seria vetado. Segundo, nós deixamos cair uma medida provisória que impediu o uso dos recursos do fundo até 2026, não sei por qual razão, mas era essa data, 2026. Derrubamos essa medida provisória, liberamos os recursos e em tempo recorde tivemos que utilizar 10 bilhões